Palavra ao próximo orador inscrito, senador Fabiano Contarato. Senhor presidente, quero parabenizar Vossa Excelência pela condução dessa CPMI. Obrigado. Ao passo que parabenizo também a atuação da minha querida senadora Elisiane Gama e agradeço o comparecimento do coronel Naime. Eu queria iniciar minha inquirição com a afirmação que eu abstraí do depoimento do senhor. Eu pediria que o senhor prestasse atenção, por gentileza, que eu estou falando com o senhor. Eu estou tentando localizar o senhor no plenário. Aqui, por gentileza. Eu estava tentando localizar o senhor. Eu li o depoimento que o senhor prestou na Câmara Legislativa e o senhor diz textualmente que tem certeza que o acampamento contribuiu para os atos do dia 8/1, sendo o epicentro dos atos do dia 12/12 e dia 8/1. O senhor também aqui afirmou que, às vezes em que tentou operar a desmobilização do acampamento, houve resistência por parte do Exército. O senhor confirma isso, não é isso? Senhor. Esses acampamentos estão ali desde o dia 2 de novembro. Quantas vezes que a PM tentou desmobilizar os acampamentos? Excelência, eu não sei precisar o senhor, né? Mas, assim... Uma, duas, 3, 10? Eu acho que umas 3 ou 4 vezes. O que o senhor fez para cumprir a função constitucional que é da Polícia Militar, para cumprir com a desmobilização? Toda vez que eu fui solicitado, que houve planejamento, eu coloquei tropa à disposição, escalei efetivo, coloquei os meios de logística todos em condições Mas de não auxiliar. Toda vez não desmobilizei porque o senhor houve falou um aqui que o senhor não sabe Exército. por que o senhor está preso. Eu vou falar porque o senhor está preso. Porque o Código Penal ele é claro. No artigo 13, parágrafo 2º, a linha A, ele diz que a omissão é penalmente relevante quando a gente tenha por lei a obrigação de proteção, vigilância e cuidado. E digo mais, muito me admira o senhor falar que tem 30 anos de polícia, porque eu também sou policial, sendo que o próprio Código de Processo Penal é claro no artigo 301, quando diz qualquer do povo poderá, quer dizer, é faculdade para a população. Mas a autoridade policial e seus agentes deverá prender quem quer que se encontre em estado flagrancial. E o senhor não fez isso. A Polícia Militar do Distrito Federal não fez isso. Ela foi omissa. O senhor sabe qual é a distância entre o acampamento, lá em frente o QG, e aqui o gramado? O senhor sabe qual é a distância? Excelência, o senhor está narrando uma frase eu estou perguntando objetivamente, o senhor sabe qual é a distância entre o acampamento e até aqui, onde aconteceu o ato golpista? 7,4 quilômetros. Você sabe quanto tempo que dá para você caminhar do acampamento até aqui? 1h36. 1h36, cuja competência era da Polícia Militar, que o senhor fala aqui, que presenciou e sabia que tinha prática de crime dentro do acampamento, que o senhor falou que foi o epicentro do que aconteceu. O que a Polícia Militar fez? Preste atenção. O que a Polícia Militar fez? Escoltou os criminosos por 7,4 quilômetros, por 1h36, sem fazer absolutamente nada. Foi isso que o senhor fez. Foi isso que o senhor fez. Porque eu estava de férias. Não fui eu que fiz. Claro, coincidentemente ou não, 10 comandantes estavam de férias. Inclusive o Anderson Torres. É óbvio. Claro, querer atribuir isso ao PT, avisar, as imagens falam ali, um bando de bolsonarista. Por gentileza, senhor respeite. Vocês não têm respeito na Câmara dos Deputados? Deputado Abílio, não queime a minha língua, deputado. Peraí. Pois é. A verdade dói, né, deputado? A verdade dói, né? Mas é técnica, sabe do que é? Técnica do investigado querer atrapalhar. Como tem parlamentar aqui que é investigado, que nem deveria estar nessa comissão, isso é técnica para obstruir o trabalho da CPMI, que eu tenho fé em Deus que não vai acontecer. Agora, querer atribuir essa responsabilização, o senhor não sabe porque o senhor está preso?
Eu falo para o senhor, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado, golpe de Estado, associação criminosa, incitação ao crime. Quem, de qualquer forma, concorre para o crime, incide nas mesmas penas a este combinada na medida de sua culpabilidade. A sua omissão, ela é penalmente relevante. O senhor afirmar que lá no acampamento tinha prática de crime e o senhor não fez nada, falar que teve resistência do Exército e o senhor se acovardou, se apequenou e nada fez, e depois veio escoltando. Eu acho que a Polícia Militar até serviu, né? Lanche para os criminosos. Isso não fere, e isso não é nada razoável. Eu queria perguntar agora objetivamente ao senhor. O senhor acha que o atentado à bomba no aeroporto influenciou de alguma forma o planejamento no dia 8? Alguma forma, porque se teve o atentado à bomba, quer dizer, chama-se atenção. De alguma forma, aquele atentado influenciou no planejamento? O senhor está me perguntando no planejamento que eu não participei. Então, eu não sei dizer mas se eu tinha conhecimento. Se foi ou não. Não tinha conhecimento. Mas se eu tinha conhecimento. A segurança agora, pública... Eu vou dizer para o senhor fez uma série de informações inverídicas. Senhor, por gentileza, o senhor se limite a responder quando o senhor for dado a resposta. Olha só, por gentileza... Senhor presidente. Senhor presidente. Pois não, senador. Eu acho que eu tenho que refrescar a memória do policial. Ele não sabe o que é segurança pública. O artigo 144 da Constituição Federal determina quais são os órgãos de segurança pública. Não, espera aí. Mantenha o respeito. Senhores, todos até agora falaram o que quiseram. Todos falaram o que quiseram e não houve interferência por parte de ninguém. O senador Fabiano Contarato está fazendo a sua oratória. Ele tem todo o direito de falar dentro da sua prerrogativa parlamentar aquilo que ele desejar. O depoente vai responder aquilo que não o incriminar, aquilo que não tiver nenhum problema, e assim será com o senador como foi com todos. Eu peço silêncio, faltam poucos oradores aqui para concluirmos a nossa reunião, e eu peço ao senador que conclua e reponha mais um minuto de tempo, senador Contarato. Eu só queria saber o seguinte, o depoente. Familiares do senhor participaram de movimentos em defesa de uma intervenção militar? Que eu tenha conhecimento, não. Nenhum familiar do senhor tenha participado desses movimentos? Que eu tenha conhecimento, não. Perfeito. O senhor falou também que não havia consenso entre as autoridades, diferentes órgãos, sobre a amplitude dos atos. Eu queria saber do senhor qual era a estimativa de público da Polícia Militar do Distrito Federal para os ataques do dia 8. Qual era a estimativa de público? Eu não participei do planejamento. E o senhor não sabia? Não. Mas, senhor, a função da Polícia Militar é o policiamento extorsivo. Não, o senhor não. Não entendi. A Polícia Militar o senhor foi até tentou desmobilizar os acampamentos. O senhor não falou que tentou? Mas e que teve resistência? Dias anteriores. Para o senhor entender que o comportamento do senhor foi relevante por atos antecedentes. Não é simplesmente tirar folga no dia e falar, eu vou me eximir de responsabilidade. Essa foi a responsabilidade do senhor. E eu espero que o senhor seja responsabilizado, sim. Porque essa omissão do senhor vai ficar na conta. Porque a sua omissão é penalmente relevante, sim. Como que o senhor tenta desmobilizar um acampamento, é resistido pelo Exército e nada faz? O senhor não fez nada. Fiz, sim. Não fez, porque senão teria feito a desmobilização. Na mão da senadora. Mas desmobilizou? Excelência, o senhor está colocando na responsabilidade individual de uma pessoa uma ação de instituições. Que o senhor faz parte. Sim, eu sou um membro. Que o senhor faz parte. O senhor parece que o senhor desconhece. Eu quero saber o seguinte, se não tinha consenso, o senhor não sabe, o senhor não sabia... O senhor está querendo dizer que se um membro do Congresso erra, o erro é do Congresso? Eu não estou falando isso, eu estou falando que o senhor... Então, o que o senhor está falando? Então o senhor explica, porque eu não estou entendendo o que o senhor está explicando. Que bonito, né? Que bonito, né? Eu estou tentando entender a explicação do senhor, porque se o senhor me fala que se um erro do pessoal, de uma pessoa do Congresso, não é um erro do Congresso...
Entendeu? E qual foi meu erro? Meu erro foi colocar 450 policiais militares à disposição do Exército. O senhor escoltou. Eu não escoltei ninguém, eu estava de férias, senador. Mas o senhor está faltando a verdade. O senhor está faltando a verdade. A Polícia Militar do Distrito Federal escoltou os criminosos por 7,4 quilômetros e o senhor nada fez. Eu estava de férias, senador. O colega numa eu queria registrar isso também. O deputado Abílio nem é membro. Ele nem é membro. Esse parlamentar nem é membro desta comissão e vem para cá todas as vezes criar uma instabilidade com os colegas. Vamos assegurar o senador que é delegado. É absurdo. O senador que é delegado de polícia a participar desse processo. O senador está fazendo inquisição dele. É inadmissível isso. Não, presidente. Não, presidente. Isso aqui não é uma casa. Isso aqui não é um espaço que as pessoas podem fazer o que quiser, não. Por favor, conclua sua fala. Isso aqui tem norma. Isso aqui tem um critério de organização. Censura. Senador Contarato, por favor, conclua sua fala. Por favor. Não, senhor presidente, eu agradeço. Pelo amor de Deus. Já irei É uma tentativa de desmoralização dos trabalhos desta comissão. Então, o senador, ele coloca o deputado ali, que nem é membro desta comissão, vem para cá e fica constrangendo o colega. Não eu estou pedindo aqui, é um ato de respeito ao colega que integra esta comissão. Por favor. Deputado, eu peço que o senhor pare de fazer a filmagem do seu colega. Até senhor presidente, Vossa Excelência que depois... Duda Salabá vive me filmando na comissão. Nunca foi chamada a atenção. Me filma também, nunca aqui foi na chamado. comissão, Agora, na CPMI. porque ele tá filmando, vai fazer... Nunca foi chamada a atenção. Isso, presidente? Aí agora o deputado Abílio levou, tá parecendo até que ele é o Felipe Melo aqui da CPMI. É o tempo inteiro fazendo chacota independente com da os falta, ele que leva o colegas. cartão. Vamos fazer o Há uma seguinte. tentativa aqui de um grupo que tenta o tempo inteiro façamos o seguinte. Nessa comissão... Que é isso, façamos gente? o seguinte. Nessa Isso é um mínimo CPMI... de respeito pelos colegas. Façamos o seguinte. Nessa CPMI... Eu sei que muitos deputados, senadores estão interessados um no discurso do outro. Vamos nos valer da filmagem oficial da casa. Então, quem quiser depois, pega o discurso Manda e assim... o assessor filmar. Mas vamos dar prosseguimento. Presidente, porque, só para deixar claro que o fato precisa... dele não ser membro dessa comissão não impede de estar aqui. Não tira Até nenhum, porque não eu tira estou nenhum para lhe direito dizer dele. que ele tem Não tira agora pra estado vir mais criar presente nessa problema, comissão do que a própria deputado relatora. Todos os deputados e Por senadores favor. que estão aqui no plenário têm direito de participar da sessão. A única diferença é que o não membro usa apenas 3 minutos, mas os direitos são todos iguais, conferidos pelo povo brasileiro. Por favor, senador Contarato, por favor, conclua a sua fala. Mais 1 minuto para o senador concluir a fala dele. Senhor presidente, mais uma vez obrigado. Para mim, isso não é nada... Isso é esperado, esse tipo de comportamento, porque são parlamentares que concorreram para esse crime. São parlamentares que instigaram. Ô, presidente, pelo amor de Deus, está atribuindo o crime então, aqui. É natural esse tipo de comportamento. Eu queria apresentar a esses deputados o que é o conceito de autor, Qual que foi o meu crime, senador? De crime. Quem, de qualquer forma, concorre para o crime e incide nas mesmas penas, vai estudar direito penal, senhor deputado. Senhor presidente, ele continua gravando. Muito obrigado. Muito obrigado.